Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Janaína. Ela é professora e ela é cristã. Ela congrega conosco aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes da gente começar esse podcast, eu queria te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, como Igreja CMB. Estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @IgrejaCMB e temos 2 canais novos no YouTube. Um é o Nostalgia CMB e o outro é o Corte CMB. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tem a opção inscrever-se aí, é muito importante. Já começa deixando o seu like aí no vídeo. Janaína, seja bem-vinda ao podcast CMB. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho da minha trajetória. Amém. Começa falando, quem que é a pessoa da Janaína? Tá, a pessoa da Janaína, eu tenho 45 anos, sou casada há 28 anos, tenho 2 filhos, são uma bênção na minha vida, o Samuel e a Noemi, Sou professora, um ofício assim que eu amo. Que mais? Sou casada com o Rogério, uma pessoa assim que é um presente de Deus na minha vida, porque eu não sei nem explicar o que ele é para mim, na verdade. O Rogério esteve aqui contando. Sim, foi muito legal, contando um pouquinho da nossa vida, porque quem olha não imagina, o que a gente passou. Começa contando um pouquinho da tua infância. Você é de Brodowski mesmo? Sou nascida e criada aqui em Brodowski, minha infância não foi muito agradável, De quando eu comecei a ter uma noção das coisas, a lembrança que eu tenho não é boa. Sempre fui uma criança muito bem tratada, Meus pais me amavam, tudo, mas, infelizmente, meu pai teve um tempo que ele bebia muito, vivia em jogatina. Então, ele agia de formas que magoava a gente. Uhum. Ele tinha uma reação, assim, que hoje a gente entende também que era espiritual, Que muitas coisas ele fez, acredito que não era a vontade dele estar fazendo. Mas isso marcou muito minha infância, E marcou de uma forma negativa. Então, eu olhava para ele e não conseguia ver nada de bom, Então, eu sempre fui muito apegada à minha mãe, Minha mãe teve um problema seríssimo na perna, antes de casar, e carregou esses problemas por 40 anos. Então... Nossa, 40 anos. 40 anos. Ela sofreu demais com isso e com certas atitudes que meu pai tinha, Só que, assim, era uma pessoa que não abria a boca para falar nada. Sofria calada, sabe? Nunca falou nada com ninguém, nem com as irmãs, nem com a mãe, nem nada. Mas ela perseverou. Teve épocas na minha infância que eu falava assim, era melhor minha mãe e meu pai se separar do que ficar vivendo dessa forma. Porque ela não fazia nada. Se, por exemplo, ele chegasse um dia que ele tinha bebido alguma coisa nesse sentido, que ele era, de certa forma, agressivo, ela ficava quieta, sabe? Não tinha enfrentamento. Então, eu vi na pessoa da minha mãe uma guerreira. Você lembra quantos anos você tinha? 6 anos. Bem pequenininha mesmo, 6 anos. E essa situação durou um período bem grande. Ela durou até uns 10 anos, que foi quando a minha avó faleceu. E aí nós viemos morar com meu avô. Aí parece que ele começou a dar uma sossegada nisso, Mas a transformação dele mesmo foi quando ele se converteu. Legal. Mas aí já tinha, ferido, aí já tinha... Ele converteu, você tinha quantos anos? Ele me converteu, já era casada. Você já era casada. Ele se converteu, já era casada. Minha mãe foi pro evangelho primeiro, Eu e minha mãe. E aí depois ele foi. Qual que era a religião do seu pai? Na verdade, a gente não tinha uma religião, A gente pipocava por conta desse problema da perna da minha mãe. A gente andou por vários lugares. Espiritismo. Entendi. Por conta da situação da perna da dela. minha mãe, Vocês ficavam andando de um lado para outro, tentando procurar uma solução. Osteomielite chama a doença. Então, era no fêmur da perna. E aquilo ali vazava constantemente. Até o ossinho, às vezes, quebrava, saía, sabe? Nossa. Era uma dor, assim, insuportável. Eu não tenho nada da minha mãe, porque se eu sinto uma dorzinha de cabeça, eu já fico desesperada. Ela, a gente identificava a dor por causa da fisionomia. Mas não parava de trabalhar, não deitava, sabe? Tomava o remedinho dela e bora pra frente.
Mas sofreu demais com aquilo. Você falou que nesse caminho vocês foram por várias religiões. Várias religiões. Seixonoe, pela messiânica, tudo seita, né? Que a gente procurou. Mas era uma forma de, sei lá, tentar achar uma solução, né? Aí meu pai frequentou muito candomblé com a minha mãe, feitiçaria, benzeção, que você imaginar, eu passei. Você chegou, assim, por participar de tudo isso, você chegou a ter experiências, assim, de ver alguma coisa você podendo... de repente, até para quem está em casa entender, né? Porque você chegou a passar por algumas religiões, né? Sim. De repente, para as pessoas entender o contexto, porque hoje você é cristã, para entender sobre isso. Então, a minha mãe foi para o Seixonoe, eu era bem pequena. Então, eu não tenho muita lembrança. Tem lembrança dos livros que ela lia e tal. A minha avó, mãe dela, era testemunha de Jeová. Então, o que a gente aprendeu sobre Deus foi com a minha avó. Que todas as vezes que ela vinha, ela falava sobre a Bíblia pra gente. Então, a gente conheceu. Aí, passando o Seixonoe, minha mãe acabou indo pro espiritismo, né? Então, meu pai levava ela pro candomblé, na verdade, buscando essa solução. E aí, eu lembro que... Aí, eu também fui para um caminho do espiritismo. Ah, você foi. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha uns 11 anos. 11 anos. Uns 11 anos, E aí ela foi para essa seita chamada messiânica, no qual o deus deles é o Meishu Sama, não sei se você já ouviu falar. Não. É um japonês, né? É como se ele fosse o Buda da igreja, né? E aí a gente recebia uma medalha, e essa medalha a gente ministrava jorei. Ah, tá. Eles falam. Agora eu tô me recordando aqui. Isso. Então, eu fui com a minha mãe, e eu tinha, 11 anos, e você só poderia assumir o papel de ter a medalha com 15, acho que era 16. Mas eles queriam que eu... Eles me achavam muito para frente, então eles queriam que eu fizesse. Começar antes do tempo. Aí começou, né? E eu tive várias experiências com aquilo. Mas aí... Eu falava assim, mesmo estando no espiritismo, eu sempre procurava falar de Jesus. Eu estava procurando Jesus. Então, eu ia com a minha mãe nessa igreja, mas eu ia também para o candomblé. Porque as minhas amigas frequentavam, eu ia junto. Então, participei ali de tudo, né? E ali também, eles queriam que eu desenvolvesse. A minha mãe que não deixou. Mas eu tive experiências, assim, de ver, sabe? De vir em sonho e depois falar que realmente esteve no meu sonho. Esse tipo de coisa. Mas você chegava a ver o demônio materializado assim na tua frente? Via. E foram algumas vezes isso? Como é que é isso? Conta pra gente que a gente... Assim, perto mesmo, assim, cara a cara. Ainda não, mas eu via ele em meu sonho. E teve uma experiência uma vez que nós passamos na rodoviária em Ribeirão, tinha lá um lugar que vendia as imagens, né? Aí eu entrei e ainda falei pra minha mãe assim, mãe, que engraçado, parece que eu já vi esse homem. Aí eu lembrei do sonho. Falei, não, mas eu não falei nada. Eles ministravam no teu sonho primeiro. No meu primeiro. sonho, isso. Aí não falei nada. Aí naquele dia eu fui para uma sessão. Aí ele veio, né, e falou, foi a mim que você viu. Eu mesmo. É até um cigano, tal, né? E aquilo meu Deus do céu, né? Fiquei até meio que impactada com aquilo. Mas as minhas amigas sempre falavam assim, a Janaína é a beata. Porque mesmo estando por trás de tudo isso, eu buscava Jesus. Entendi. Eu tinha Jesus como meu Senhor, na verdade. E eu vivia buscando. Chegou um dia que eu falei para minha mãe, que esquisito lá na Messiânica, eles não falam de Jesus. Eles só falam do mestre lá deles, né? Falei, mãe, eu não quero ir mais. Moveram rios para me levar para a turma de jovens. A hora que eu falei que eu não queria mais. Era uma turma grande, isso? Era uma turma grande. É em Brodowski? Em Ribeirão Preto. Ribeirão. Nós chegamos aí em São Paulo, né? Porque eles tinham um evento em finados, né? Eles falavam que os mortos vinham e tal. E realmente acontece uma coisa meio estranha, que entrou vento na hora, umas coisas bem sinistras. E antes disso, eu tinha muito sonho com uma pessoa que falava que era minha irmã gêmea, nesse sonho. E ela queria, por toda a lei, me pegar, me levar com ela. E aí a gente chegou na pessoa líder dessa igreja, dessa seita, e falou. Aí ela falou que
Essa pessoa era um aborto que a minha mãe tinha feito. Não é bem um aborto. Como que eu vou falar? Era para ter sido nós duas na hora de fecundar. Ah, tá. Aí ela não Ela não conseguiu, não mas ela me conseguiu quer. você. Entendi. Você entendeu? E a forma como ela tinha de ficar se conectando comigo era através desse sonho. Então, é isso. Eu levei para... Pus até nome na pessoa. Ela mandou eu batizar a pessoa. E era constante isso? Constante. Constante. E nós batizamos essa pessoa. Esse é um espírito, a gente sabe, maligno, né? Um espírito maligno. Mas, na época, eu coloquei o nome de Jennifer e fizemos um batismo para ela lá, nessa seita. Aí, chegou esse dia que eu falei para minha mãe, não quero ir mais. Nossa, eles ficaram de cima, assim, por toda a lei, para que eu não saísse. Mas eu não quis. Falei, não, eles não falam de Jesus e eu quero Jesus. Mas frequentei muito tempo, até eu casar, o espiritismo. E eu falo assim que deve ser uma batalha muito grande na mente, né, Janaína? Porque, para pra pensar, começa no teu sonho, né? Eu não sei... Eu já ouvi casos, assim, né, até de crianças, que eles aparecem e falam, não é para você contar, não é para você falar, né? Já começa a induzir por aí, né? Sim. No sonho. Sim. E depois começa a ser algo real, porque começa a materializar. Isso. Você ouve, né? Te dá Sim, eu comandos. ouvia me chamar, eu via as partes, por exemplo, passava perto de mim, mas passava daqui para baixo, não conseguia ver o rosto, né? Então, eu tive muitas experiências assim. Né? Eu falo assim que é bem complexo, né? Porque eles vão induzindo esses demônios, né? Sim. A pessoa ficar presa na situação mesmo e começar a viver aquilo, né? Isso, vive aquilo. Né? Você acaba que sendo meio que obrigado a viver. Você entendeu? Porque eles começam a exigir as coisas de você. É porque hoje a gente, por exemplo, a Bíblia nos ensina que o morto não volta, né? Sim. Mas existem demônios familiares que ficam na família, eles sabem o que o irmão fez, a mãe fez, o pai fez, imita, né? Isso. A Bíblia fala assim que ele se disfarça de anjo de luz para poder enganar, né, a muitas pessoas. Acontecia muito isso no espiritismo? Sim, muito. De vir falando Sim, falando que era avó. Falava do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Eu lembro uma experiência que eu tive com uma amiga minha em que a avó, né, o espírito falava que era avó. E falava, às vezes até a voz ficava parecida. Aí virava aquela choraiada, né? Então eu tive várias experiências assim. E depois que conheci a Jesus, eu sei que realmente era um espírito maligno que enganava, né? Eu lembro de uma pessoa, agora não vou me recordar, mas na época que eu trabalhava, né? E eles precisavam de uma senha, eu não lembro para que era, e a pessoa tinha falecido. E aí esse demônio voltou e falou a senha. E aí ele falou, não, era ele sim. Eu falei, não é. Eu falei, a Bíblia fala, isso é antibíblico, né? Sim. Não tá de acordo com a Bíblia, né? O morto não volta. E eu explicando, mas é bem complexo, porque a experiência que a pessoa tem mexe muito com ela, que ela não quer escutar ninguém, né? Ela fica tão encantada com aquela situação que ela quer viver aquilo, né? E o inimigo, eles aproveitam daquela sensibilidade da pessoa, né? Em querer ouvir, em querer, sabe, sei lá, ter noção do que está acontecendo, como que tá, e acaba aproveita o momento, a situação, isso, né? E acaba enganando as pessoas. Você chegou a participar de, tipo, da paz em pessoas, esse tipo de coisa, ou não? Não, porque eu não me desenvolvi. Não evoluiu. Não, mas era da vontade dos espíritos que eu fizesse. Né? Quem fazia era só o pessoal da... só a pessoa do centro mesmo, e os que frequentavam alguns lá. E você teve experiências, assim, de perturbação dentro da tua casa? Opa! Porque eu falo assim, o que mais acontece é a pessoa vai para buscar, por exemplo, uma paz. E aí o que acontece muito é desses espíritos entrar, que a gente sabe que é demônio, e tira a paz da família. Paz. Entra no pai, entra na mãe, entra nos filhos, né? Sim. E quebra tudo dentro de casa, pronto, uma situação, e acaba, não tem nada de paz, né? É um engano mesmo. É um engano. Você chegou a presenciar essas coisas na tua família? Sim. Mais nova um pouco, meu pai tinha dessas, né, de quebrar as coisas dentro de casa. Eu lembro um dia, ele atacava a minha mãe e o meu irmão. E a mim nunca. Você acredita? Nunca. Isso, possesso. Na época você não sabia. Não sabia. Aí a gente tinha um balanço na casa e ele sentou e ficou balançando. E eu fui conversar com ele. Aí ele começou a falar que haviam pago para ele não sei quantos coelhos, não sei quantas galinhas, né? E que ele precisava levar o meu pai.
Então, a minha experiência com o demônio foi essa. A primeira vez que eu tive foi essa. Que o meu pai... Conversou ali. Ele estava endemoniado. Ele estava possesso ali pelo demônio. Ali. E aí, teve uma outra oportunidade que eu lembro que ficou marcado. Como a gente tinha um bar, na minha casa tinha um quartinho que ficava os vasilhame. E eu lembro de uma vez que ele entrou nesse quartinho, ele quebrou tudo. Tudo as garrafas. Ele pisava em cima das garrafas, não fazia nada no pé dele. Nada, não cortava nem nada. E isso é incrível, né? Eu comentei aqui um dia que eu presenciei um amigo meu no bar, que ele participava também no Candomblé. Ele começou a quebrar o copo na boca e engolir. Não sei se você já presenciou isso. Não, assim não, mas essa E eu vi ele comendo partes do copo, mastigando na boca. E não feria. Tá até hoje vivo, a gente ora por ele, eu vejo ele na rua, eu ainda oro por ele. Mas eu via isso mexia muito comigo, né? Então tem muito dessas coisas também, né? Sim, tem. E aí, numa outra ocasião, eu não lembro se era no mesmo dia, eu sei que o portãozinho da nossa casa era baixinho e era fininho assim, ó. Ele andava em cima desse portão como se ele estivesse andando no chão. Olha. Sabe? Então, isso ficou muito marcado na minha lembrança, né? E aí, a gente saía correndo, eu e meu irmão. Era lá perto do lar. Tanto que os vizinhos lá, que moram lá até hoje, conhecem um pouco da nossa história. Saía correndo eu e meu irmão para vir até aqui embaixo, onde que eu morava aqui, chamar minha avó, ou meu avô, ou a minha tia de Ribeirão, que ficava final de semana aqui, que ela ajudava meu pai a tocar o bar. Porque era a única pessoa que ele ouvia. E eu não sei se é porque minha tia também era espírita, você entendeu? Tá. Então, acho que ela tinha a forma correta de falar e parar aquela situação. Outra pessoa também que salvava a gente, que eu falo que ela ficou no lugar da minha avó, é a irmã da minha avó, a tia Natalina. Ela socorria a gente assim, sabe? Então tinha mais pessoas da família, da parte do teu... Que era espírita? Sim, tinha. Minha tia procurava, essa minha tia de Ribeirão também. Essa minha tia de Ribeirão, ela era muito amiga da minha mãe. Então, ela ia buscando alguns caminhos para levar minha mãe por conta da perna. E foi ela que trouxe o evangelho para nós. Olha aí. Então, foi bênção. Então, esse tipo de experiência eu tive. E aí, eu era perturbada nesse sentido, de ver vultos, de escutar, falando, né? Tinham noites que eu tinha... a presença era tão maligna que eu paralisava, não conseguia sair do lugar. Passei por isso. Aí eu tentava chamar minha mãe, não vinha a voz. Eu lembro que, no meu caso em si, eu lembro de dois que eles vinham, um era muito grande, escuro, muito escuro, assim, mais escuro que a escuridão mesmo, né? E vinha um pequeno, e o pequeno falava pelo grande. E eles pulavam, né? Eu lembro que era mais o pequeno, ele pulava, ele me pegava pro pescoço, e eu não conseguia mexer na cama, e aí o pessoal usa hoje muita... como é que chama? A pessoa que foi presa no sonho, agora esqueci como a ciência chama, acabou me fugindo aqui agora. Paralisia do sono. Paralisia do sono. Aí eu lembro que eu cheguei a estudar sobre isso na época, né? Tive muito. E eu lembro que era aqueles celularzinhos pequenininhos que tinha internet, algumas coisas a gente achava. Mas eu falava assim, ó, não tem como ser isso, porque eu ouvia as ripas da cama mexer. Estralando, né? E às vezes era real, porque eu acordava e via, tipo, o rosto dele em cima de mim, falando comigo, e eu presenciava esse tipo de coisa, né? Aí eu fico pensando, né? Onde tem paz em tudo isso, né? Sim. Porque eles acabam negociando, né? Se uma pessoa tá possessa, ó, vai e faz tal coisa pra ele que ele vai ficar calmo. É um negócio, né? Com ele incentivando a pessoa a buscar mais e a se prender, né? Porque vai criando pactos, laços... Cada vez mais que a pessoa acaba fazendo algo, vai criando... Porque você fica perturbado ali, você fala, não, eu tenho que ir lá, conversar e ver o que ele quer. Entendeu? Na verdade, a gente quer uma solução, né? Pra situação, né? Mas aí você acaba se amarrando mais. Você vai se amarrando porque você vai oferecendo pactos e situações, né? Isso. E dentro dessa... Você ficou quantos anos no Espiritismo? No Espiritismo? Você põe aí dos 10 até os 18. Bastante tempo. Bastante tempo. Dos 10 até os 18. Que, na verdade, era a tia de uma amiga minha, que era mãe de santo, na verdade. Então, a gente estava sempre ali envolvido com aquilo,
né? Hoje eu nem sei se acontece isso mais. Eu acredito que não, que eu acho que ela abandonou isso, né? Graças a Deus. Mas foi um período, assim, de muita experiência com o inimigo, porque, na verdade, não tinha nada de bom. É verdade. Né? E quando que entra a tua conversão aí? A minha conversão foi... Eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Na verdade, eu acho que eu tive desde criança, mas a gente não sabia, né? Então, eu me casei muito novinha, com 18 anos. E eu tinha síndrome do pânico. Então, mais uma vez, procurava o espiritismo para tentar vencer isso, né? Então, minha mãe ia, minha tia ia. Mas aquilo, eu estava sempre com aquele vazio no meu coração e alguma coisa me falava que não era bom. Aquilo não era bom, né? Aí, essa minha tia de Ribeirão começou a vir orar por nós, que ela se converteu e começou a trazer o evangelho. Vinha ela e uma senhora pregar a palavra para a gente. E aí, a partir daquilo ali, começou a despertar realmente em mim, né, a vontade de conhecer mais de Deus. Porque eu sempre fui muito curiosa. Então, eu tive vários estudos com Testemunho de Jeová, né? Depois, com o pessoal da igreja. Então, sempre buscando conhecer. Conhecimento. Tentando achar uma resposta. Uma resposta. Aí, essa minha tia vinha de final de semana orar com a gente e começou a ter na Praça Martim Moreira uma reunião da Igreja da Graça. E minha mãe ia. Para minha mãe não ir sozinha, eu ia junto, né? Então, eu me converti na Igreja da Graça, ali no meio da praça, né? O Deus quebrou meu orgulho, foi ali, na frente de todo mundo mesmo, né? Então, a gente começou a frequentar a Igreja da Graça. Aí, eu sempre ouvi os louvores da igreja, né? Que a gente passava quando era lá no nosso. Sim, e eu ouvia as músicas, então eu tinha vontade. Mas, orgulhosa demais, nunca fui. E aqui, né, depois que eu mudei para cá, a gente ouvia daqui. Então, eu falava assim, nossa, eu quero ir naquela igreja. Ficou bem pertinho. Ficou pertinho. Falei, eu quero ir naquela igreja. E a Lena... Deus foi estreitando o caminho. Foi estreitando que não teve jeito de correr. Foi deixando mais curto. A Lena, minha prima que é convertida, sabe a Helena do táxi? Sei. A Lena vinha aqui. E teve um dia que eu falei para ela, Helena, eu queria conhecer. Ela falou, então vamos comigo. E naquele dia eu lembro que era a consagração para pastor, do pastor Jair. Gente, eu fiquei encantada. Fiquei encantada porque eu cheguei e fui acolhida. Cheguei, parece que todo louvor falava comigo. Eu não, até fiquei emocionada, porque foi algo, assim, maravilhoso. Esse foi o teu primeiro contato? Assim, meu primeiro contato de experiência com Deus. Eu fui tão bem acolhida. Um amor, assim, que eu não sei explicar até hoje. Né? Ai, falei, nunca mais eu sair daqui. E já faziam aquela... Eu lembro quando eu vim, tinha aquela questão de você ir aceitar Jesus. E aí, quando a gente olhava para trás, né, falava, ó, tem uma família, eles levantavam umas placas, né? Foi antes. Foi bem antes. Foi bem antes, foi em 96 a minha conversão. Eu casei em 95 e em 96 eu me converti. E aí, minha mãe se converteu, meu pai acabou aceitando também a Jesus, e os cultos da Igreja da Graça eram feitos na casa do meu pai. Meu pai chegou a fazer até um cômodo para ter os cultos ali, não precisar ser mais na praça, né? Só que aí eu quis ir para a igreja metodista porque eu me senti acolhida, sabe? Me identifiquei mais. E a Igreja da Graça, que ainda não tinha jovens, não tinha nada. Eu mesmo casada, eu era jovem, eu tinha 19 anos, né? E aqui eu já me envolvi com o pessoal, os jovens na época, sabe? E daqui eu não saí nunca mais. Você chegou a ter experiências, tanto você quanto teu pai, né? Porque teu pai, você falou que eles judiavam muito dele ficar violento ali, não era ele fazendo tudo aquilo. Ele chegou a ter experiência com libertação, essas coisas? Sim, ou não? teve. Você com libertação, minha isso? Mãe, sim. Minha mãe também. Eles demoraram até para batizar, sabe? Porque eles fumavam e eles falavam assim, não posso batizar fumando, né? Mas mesmo assim, depois de um tempo, eles batizaram. Meu pai foi liberto do cigarro. Você minha falou mãe que ele não bebia conseguiu. muito, né? Bebia. Então, ele foi liberto do jogo que ele jogava, né? Segundo a minha mãe, perdeu muitas coisas com o jogo. Ah, tá. Muito dinheiro, porque ele passava noites, sabe, jogando. E, infelizmente, a jogatina era dele. Porque
Tinha o bar na frente do meu pai e num terreno no fundo, ele fez um bocha e mais no fundo umas salinhas que as pessoas entravam ali para jogar. Tudo aqui, tudo... Tudo aqui. E corria dinheiro, né? Quantas vezes eu vi mulher ir lá buscar o marido, porque o marido passou a noite, sabe? No jogo. Ou às vezes a mulher ia lá brigar, porque o marido perdeu dinheiro. Então eu lembro de muitas coisas ali que eu falava assim, gente, não tá certo, né? Foi uma fase, então, bem difícil. Foi uma fase difícil. Ter toda essa libertação. Sim. E antes do meu pai se converter, né? Eu e minha mãe, a gente se converteu primeiro. Eu travei uma guerra para fechar, sabe? Deus colocou no meu coração que aquilo não era de Deus, que aquilo estava levando as pessoas à falência, ao divórcio, né? E eu senti, assim, de batalhar mesmo para fechar. Eu ia te perguntar isso. Quando você se converteu, você acabou vindo primeiro, teu pai estava nesse processo. Isso. Você teve resistência da parte da família nessa questão de... Então, do meu pai, eu não tive, nem da minha mãe, porque foi minha tia, que era irmã do meu pai, que levou o evangelho. Entendi. Entendeu? Então, ele não ousava falar contra a minha tia, sabe? Porque ele obedecia demais ela. Mas, assim, de amigos, acabamos se afastando. Que você falou, né? Que a tua amiga, a mãe era que... E a tia. A tia. Elas são um amor, eu amo elas, sabe? Demais, porque fez parte da minha vida, da Acho que o mais doloroso é a questão dos amigos, né? Mexe demais com a gente. Então, a gente acabou se distanciando, sabe? Se distanciou, porque aí cada um já pensava de uma maneira e eu já não podia certas coisas, eu achava que não era legal eu estar passando, sabe? Esse tipo de coisa. Então, acabei sim. Você falou da questão das experiências que você teve quando você, desde pequeno, no espiritismo. E quando você se converteu, você chegou a ter experiências com Deus assim que mexeu contigo? Sim, tive várias experiências com Deus. De ouvir voz de anjo, de ouvir anjo cantando. Olha, isso no culto? No culto? Nossa, deixa eu te contar uma. A Duda vai ficar brava comigo. O pessoal tá vendo... pode ir bebendo a água. O pessoal não sabe, ela fez uma cirurgia na língua, né? Isso, então ainda tá com meio... Tá aberta ainda a ferida. Vai ficar à vontade. Então, deixa eu só contar antes da casa de jogo, pode? Eu batalhei. Ali foi minha primeira experiência, assim, de confronto com o mal. De vencer. Né? De vencer e dele me enfrentar. Então, eu cheguei a ver. Aí, sim, eu cheguei a ver. Ele correu atrás de mim. Ah, é? Conta isso aí direitinho. Nossa, certinho, gente. A gente estava fazendo uma campanha na igreja e a gente acordava de madrugada para vir orar. E eu lembro que eu tinha uma gatinha. Então, a gatinha eu punha para fora, né? Para fazer as necessidades dela. No que eu coloquei a gatinha para fora... Era grande ali, né? Até hoje. Tinha um pé de acerola. Que eu olhei no pé de acerola, a impressão que eu tive que era um bandido. Era uma pessoa mesmo. Era uma pessoa querendo fazer mal. E a impressão que eu tive é que ele correu na minha direção. No que ele correu na minha direção, eu já entrei para dentro de casa gritando, chamando o Rogério, que tinha ladrão ali. Ao mesmo tempo que eu gritei, minha mãe lá na frente saiu também. E essa pessoa desapareceu. Dentro do terreno. Né? Sumiu. Entendeu? Aí eu já fiquei desesperada, né? Aí nós viemos para cá, na oração, contei pro pastor Jair na época. Ele falou: o que você viu realmente foi um inimigo e realmente é por conta dessa tua batalha, orando para fechar. Mas glória a Deus, fechou. Até pelas situações também, né? Tipo, era casa de jogo, tinha toda essa questão. Sim, nossa, era... A questão de bar também, de bar. Então a gente sabia que não era um lugar legal. Era de frente mesmo com o inimigo. Aí, depois disso, meu pai começou a se converter. Que aí fechou tudo, aí ele começou a buscar Deus mesmo. E a experiência que eu tive, né, com Deus, nas vigílias, lá no Seu Deus Ciro, que a gente descia para orar, minha primeira experiência foi ver o fogo. Aquilo, para mim, foi encantador. Mexeu muito comigo. Nossa, né? Gente, a minhoquinha, eu lembro, tinha uma minhoquinha. Falei, a gente não tinha celular para gravar naquela época, verdade. Né? A minhoquinha toda verdinha, reluzente. O Rogério pegou um graveto, pôs no bolso para vir mostrar para minha mãe. Chegamos em casa, o graveto ainda estava aceso. Eu fazia, eu era pequeno. Eu lembro que eu não sei se era a igreja que tinha uma perua. Aí descia, né? As famílias descia tudo lá embaixo. Lá. Você ia até fazendo por causa do cabelo, os morrinhos, né?
E eu lembro que aí as famílias ali colocavam um lençol no chão, colocavam as crianças e começava a adorar a Deus, né? Sim. E aí começava as largatas, começava a acender, tudo os gravetos, fluorescente. Formiga. Árvore. Às vezes a copa da árvore toda ficava, né? Então, essa foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. E ali, nessas orações que a gente fazia na vigília, acontecia muita coisa, sabe? De ver anjo. Foi maravilhoso esse período. Você chegou, então, a ver... Cheguei, não na forma de anjo, né? Mas cheguei a ver. Ah, que legal. Agora, uma outra experiência que foi marcante, foi maravilhosa, mas também foi muito engraçado. A gente foi numa igreja em Ribeirão, eu não lembro agora qual que é o nome da igreja. Mas, na época, quem vinha tocar era o Davi, que foi curado de síndrome de Down. Agora eu não lembro o nome completo dele. Eu sei que era um adorador, que estava se destacando, conhecido e tal. E nós fomos nessa igreja. Não era tão grande a igreja. Teve um momento de adoração que o povo começou a dançar, a pular. As coisas de Deus, às vezes, até assustam um pouquinho, né? E, de repente, ouvimos anjos, mas não era um. Eu acho que tinha um exército ali, porque era tanta voz, cantando ao mesmo tempo. Olha que legal. E aquilo nós começamos também a ser tomados pelo Espírito Santo e a dançar e tal. E o Duda lá no cantinho falou, eu não vou dançar. Imagina que eu vou dançar. Que isso? Começou a desconfiar do mover. O Duda da Lúcia. De repente, esse Duda destampou dançar. Ele contou essa experiência um dia lá em cima do púlpito. Olha, ele não conseguia parar. Ele não parava. Eu falei, vai duvidar do poder de Deus. Ele queria tentar parar, ele não conseguia. Olha, foi muito engraçado, porque o Duda sempre foi mais sério, reservado, dele, né? Reservado. Então, assim, foi um dia que a gente ouviu muitos anjos. E assim, não foi só o Duda. Não, a igreja inteira que estava lá ouviu. Que às vezes a gente tem experiência individual, né? Verdade. Não, aquele momento ali foi num todo, sabe? Legal. Era a igreja da Janice. Sabe a Janice Milhones? Já ouvi falar. Então, ela foi numa igreja dela, alguma coisa assim. Então, foram vários. Depois, uma outra experiência marcante, né? Eu estava no louvor e a gente começou na adoração. Eu achei que aquele dia eu fosse morrer. Eu mandei Deus parar. Senhor, para, por favor, porque eu não vou dar conta. Sabe? Eu vou morrer. Eu não vi, mas eu senti o anjo vindo, entrando, cantando, eu podia ouvir. E sabe quando chega perto de você, parece ter uma luz? Uhum. Mas era um temor tão grande que eu fiquei com medo mesmo. Fiquei com medo de morrer. Fiquei com medo de morrer. Falei, Deus, Senhor, eu não estou preparada para isso. Aí pedi para parar, parou, sabe? Ali. Mas foram muitas experiências. Muitas isso é legal. Eu gosto de perguntar, porque eu falo assim, todo irmão que vem aqui conta uma experiência diferente, né? E isso edifica a gente, ouvir esse tipo de coisa. É assim, maravilhoso. Às vezes ia pregar a palavra no grupo de jovem, Deus dava o versículo, você ficava assim, extasiado. Deus, o Senhor me deu esse versículo mesmo? Sabe, que vinha de encontro com aquilo que a gente tinha pensado em sonhos, sabe? Você chegou a pegar também a época que a igreja, ela cresceu muito, né? Naquele tempo. Sim, no tempo do mover celular, né? Isso, que começou. Foi nos anos 2000, já tinha 4 anos já de conversão. Acho que nós fomos a segunda turma aí pro encontro. Nossa, também foi uma experiência, assim, sobrenatural ali. Na época de vocês já faziam um encontro já... E era aquela questão ainda, né, das mulheres. Hoje a gente faz tudo junto, né? Mas sim, as mulheres... era separado, as mulheres dos homens, né? Você participava de encontro ali? Participei do encontro, né? Nós fizemos com a igreja do pastor Danilo na época, mas nós fomos para Jaboticabal. E os meninos foram para Barretos. Só que nós ficamos num lugar que era tipo uma chácara, sabe? Um lugar muito bonito. Era ruim porque era frio, né? E o banheiro, acho que ficava do lado de fora, se eu não me lembro, a gente tinha que sair. Mas foi um presente de Deus para mim, que eu gosto muito de natureza, essas coisas. Então, Deus falou muito comigo ali, né? Eu acho que o mais prazeroso do encontro também é a gente ver as vidas sendo transformadas, né? Nossa, que experiência que é essa. Aí depois a gente começou a ir pregar no encontro, né?
E trabalhar no encontro também, muitas experiências. Uma vez nós estávamos lá no Elvira, foi um encontro no Elvira, mas ainda era separado. E a Juliana Fossa começou a contar pra gente as experiências que ela teve, né? Que a Juliana já foi arrebatada. E, de repente, veio uma alegria tão grande, que parecia que tinha alguma coisa fazendo cosquinha na gente, sabe? Nesse dia eu também vi anjo. Nesse dia eu vi anjo. E foi, assim, maravilhoso. E não foi só eu que tive a experiência, outras pessoas também tiveram. Então, o encontro marcou demais. Você chegou você falou assim que algumas vezes você não via como anjo, mas você chegou a ver assim? Via luz. Uhum. Via uma bola de fogo correndo para lá e para cá. Agora já ouvi Aconteceu muitas muito vezes. também, eu lembro, o pessoal mais velho aqui, né? Eles contam que quando eles desciam pra mata também, às vezes eles iam de pé. Teve pessoas que falaram assim, que na rua viu essa luz também seguindo eles assim, sim, como se fosse essa luz proteger. Andando pra lá e pra cá. Foi lá. Olha, que legal. Uhum. Eu lembro, se eu não estiver enganada, a Luciana Magalini também teve uma experiência poderosa, que ela viu anjos mesmo. Ela viu mesmo, e a árvore sacudia, sabe? Olha que legal. Nossa, foi, sim, muito gostoso. O que te atrai a respeito de ministério? Eu comecei no Ministério de Louvor, né? Comecei no Ministério de Louvor, mas sempre gostei muito de orar, né? Da intercessão. Já participei, na época, o Ministério Profético, né? Com o Jonatas. Começou eu, o Jonatas, a Lisandra, a Ana, né? Aí, depois, um tempo, parei, né, com o ministério. Mas me chama muita atenção a questão, realmente, de sonhos, de profecias. A questão profética. Questão profética. O louvor, você foi muitos anos do louvor, Foi né? muitos anos. Eu parei com o louvor, acho que foi em 2016, por conta da voz, né? A minha voz começou a sumir e a ficar rouca. Então, eu parei, decidi parar. Já conta pra gente, porque eu ia te perguntar, né, sobre fases difíceis que você passou, né? Tem essa questão aí da voz, né? Sim. Conta para o pessoal, para eles entenderem. Então, em 2007, eu descobri um nódulo na garganta. E aí eu fui no médico, eles fizeram uma ultrassom e eles falavam que era só um nódulo mesmo, sabe? Que a tireoide tinha crescido e tal, mas que não era nada. Aí cheguei a fazer várias biópsias, né? E as biópsias davam que era benigno. Mas precisei tirar porque ele estava apertando minhas cordas vocais e minha voz já não estava saindo direito. Aí fui fazer essa cirurgia. Aí tive que tirar uma parte da tireoide. Aí fiz todo o processo que teve que fazer. Quando foi... Isso eu fiz em agosto, acho que foi essa primeira cirurgia. Não, foi dezembro. Depois, acho que demorou uns 2 meses para dar o resultado da biópsia. Que é aquela que eles fazem com a parafina, uma coisa assim. Que eles tiram na hora ali da cirurgia. Foi no meu aniversário, o retorno. Eu cheguei lá, eles falaram que era um câncer maligno. No teu aniversário? No dia do meu aniversário. E aquilo ali, para mim, foi difícil. Foi fácil. Só que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquele versículo. Eu bem sei em quem tenho crido. O meu Deus é poderoso. Foi a primeira coisa que eu declarei. Fiquei abaladíssima, né? Porque você fala, nossa, um câncer maligno? Será que... Quanto tempo faz que esse negócio está aqui? Então, eu ia te perguntar, o que passa na cabeça na hora que você ouviu? Você vai morrer. É o sentimento de morte. Você vai morrer. E eu tinha Noemi com 4 anos, né? O Samuel estava com 8 anos, 9 anos. Então, eles dependiam muito de mim, né? E o Rogério... Foi um período que o Rogério foi para São Paulo trabalhar e eu tinha que estar bem para as crianças, né? Mas foi um tempo muito difícil. E como é que foi esse processo aí? Aí, então, tive que refazer a cirurgia. Aí, tirei total a tireoide, né? E tive que fazer a iodoterapia, né? Não precisou fazer rádio e nem a químio. Porque o câncer de tireoide, ele é um tipo de câncer que é difícil dar metástase, entendeu? Não que ele não dê, mas é mais difícil. E, então, eu tive que passar por esse processo. Então, as crianças teve que ficar um período com a minha mãe, com a minha sogra,
porque eu tive que ficar isolado. Mas cheguei aí para o Hospital do Câncer em Barretos. Né? Foi uma turbulência esse período, sabe? E o meu medo de morrer era por conta das crianças. Né? Eu tinha medo de morrer. Falei, meu Deus, eu vou deixar eles, né, assim? Não posso. E você ficou muito tempo fazendo esse processo aí? Fiquei muito tempo. Tanto que nessa segunda vez que tirou tudo, a tireoide eu não tenho. Então eu tenho que tomar o hormônio. Junto com a tireoide, tirou as paratireoides, que elas são responsáveis em produzir o cálcio para o organismo. Então eu passei por um período com grande suspeita, assim, de perigo de morte. Fiquei uma semana internada. Porque aí a falta do cálcio mexeu com o fosfato, com o magnésio, tudo. Então, eu corri um período ali, chance de morte por parada cardíaca, né? Que se não tem esses elementos no organismo, o coração fica prejudicado. É verdade. Tem essa parte. Então, fiquei uma semana no hospital, tomando o cálcio diretamente na veia. É horrível. Repondo tudo aquilo que o corpo não estava produzindo. Aquele cálcio, ele dói. Ele dói na veia, demais da conta. Já não tinha nem onde furar mais. Porque às vezes estourava, né? E quantos anos durou isso? Esse período, pastor, dura até hoje. Infelizmente. Mas eu creio que Deus é poderoso para fazer. Mas assim, amenizou. Porque aí demorou a adequar a dosagem do hormônio, demorou a adequar a dosagem do cálcio. Então, eu tinha muitas crises da falta do cálcio. Então, eu passei a ter hipoparatiroidismo, que é a falta do hormônio, da tireoide, e a falta do cálcio no organismo, né? Então, até adequar, eu tinha quedas. Então, eu entortava, sabe? Eu ia te perguntar isso aí, o que podia... Uma que você falou era a parada, né? A parada cardíaca. As outras coisas, o que era? As outras coisas, eles davam convulsão. Eu não tive convulsão, mas eu entortava, sabe? Entortava a mão, o lábio ficava anestesiado. Tanto que quando eu saí da segunda cirurgia e vim embora, depois dessa uma semana ali repondo o cálcio, eu cheguei em casa, o médico tinha falado pra gente, ó, se você tiver uma dormência que seja, que for da tua cabeça, você corre. Eu cheguei em casa, minhas costas começou a adormecer. Nossa, uma guerra na mente. O Rogério me levou quase morta pro hospital, entendeu? Então, aí o pânico voltou à tona, até que eu tinha melhorado do pânico. Então, essa questão do pânico, quando você se converteu, parou? Parou. E aí, com tudo isso, tudo isso, voltou. Voltou o pânico, né? Porque eu tinha que ficar no hospital, sem o Rogério, longe das crianças. As crianças não podiam entrar para me ver. Então, foi um período bem difícil, né? E esse medo de morrer, sabe? Não era mais do câncer, mas era agora por conta desse cálcio que não adequava no meu organismo, né? E a imunidade caiu, aí eu passei a tomar um tipo de vitamina D também, que até hoje eu tomo, não posso ficar sem, que é de alto custo, para manter o cálcio no meu organismo. Então, eu tô nessa luta, sempre. Mas, graças a Deus, agora já tá tudo mais organizado. A dosagem do hormônio, a dosagem do cálcio, não tem mais crise de hipocalcemia, sabe? Ai, glória a Deus. Mas eu tive muito tempo. Eu lembro que o Rogério esteve aqui e ele narrou uma situação também na gravidez da tua menina. Nossa. Como é que foi isso? A gente ouviu a parte dele e quer ouvir a tua parte. Eu me converti, sumiu tudo. Sumiu depressão, sumiu síndrome do pânico, sumiu tudo. Aí eu tive o Samuel. Com a vinda do Samuel, eu tive uma depressão pós-parto. Aí ficou tratando essa depressão pós-parto. Chegou um momento que os remédios só estavam aumentando. Só aumentando. E eu lembro que eu tratava com o Dr. Bordini em Batatais. Chegamos um dia que eu estava tão ruim, a depressão estava tão forte, que ele precisou aumentar a dosagem. Ele falou, ó, eu vou aumentar a dosagem da medicação. Era um remédio fortíssimo. Eu não me lembro agora o nome. E vou te dar um remédio para você emagrecer, para tua autoestima melhorar. Tá bom. E vamos embora. O Rogério falou, vamos comprar em Brodowski esse remédio. Tá bom. Viemos embora, porque eu cheguei em casa. Me deu uma cólica tão grande, na bexiga,
sabe? E eu não entendia, até então não tinha nada. Fui no banheiro, quase morri. Falei, Rogério, o que é isso? Acabei de chegar em casa. Ai, vamos correr então para Sinha Junqueira. E fomos para Sinha Junqueira. Correria total. Chegou lá, né? O médico falou, ó, tenho 2 coisas para falar, uma boa, uma ruim. Falei, então fala boa, né? Não, fala ruim, depois a boa compensa. Ele falou, a ruim é que você tá com infecção muito forte de urina e a boa é que você tá grávida. Nossa, Deus. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz, mas fiquei desesperada. Porque ele também não sabia do que eu teu tomava tratamento, remédio. tudo. Não sabia. E nem nós estávamos esperando, porque a gente se protegia, né? E eu já estava com quase 2 meses, né? E aquilo ali assustou a gente demais. Porque eu falei, pronto, e agora? Porque os remédios são muito fortes. Muito forte. Então, foi um período extenso aí na gravidez da Noemi. Toda semana fazendo exames. Sempre fazendo aquela ultrassom 3D, né? Que na época da Noemi estava começando. Para poder ver a formação. Para ver a formação, se estava tudo certinho. Então, cada vez que eu ia no ginecologista, era aquele medo, né? De saber se ela estava bem ou não estava. Né? E foi bem difícil. Foi muito difícil. Até o Rogério ter essa experiência com Deus, que Deus mostrou ela no meu ventre. Ele contou. Mostrou até o sexo que era uma menina, que até então a gente não tinha conseguido ver ainda. Então, assim, foi maravilhoso. Aí, a partir daquele dia, nós paramos de ter medo. Porque a gente teve a certeza Entendeu e a convicção que Deus estava no comando. Olha que legal. Deus estava no comando. E ela veio saudável, né? Veio saudável. E eu lembro que a Juliana orava bastante na minha barriga por ela. E a Noemi recebeu o ministério de profeta desde o meu ventre, sabe? Eu falo que Deus tem muito para fazer através da vida dela, né? Não, e tem mesmo. E do Samuel também, né? Porque o Samuel também foi uma fase meio complicada com ele, tadinho, porque eu tinha depressão, né? Então, a minha mãe me ajudava muito, né? Mas eu tive medo dele, sabe? Então, minha mãe, bem dizer, criou o Samuel. Né? Então, eu chegava perto de Samuel, eu tinha a impressão que eu ia matar ele, sabe? Então, eu procurava nunca ficar com ele sozinha. Então, minha mãe me ajudou muito nesse período. E eu acredito, querendo ou não, que isso passou para ele também, né? Que é algo que ele tem vencido, sabe? Essa insegurança, que ele é uma pessoa muito insegura, e eu tenho visto, assim, um mover grande de Deus na vida dele, tratando isso nele. Até o dia que eu fui lá na tua casa, né, que a gente foi visitar vocês lá, eu falei assim, que eu tenho olhado para ele e você percebe, é nítido, né, o que Deus está fazendo na vida dele, né, como ele se expressa na presença de Deus. Foi uma experiência, assim, muito grande e eu só tenho a agradecer a Deus, porque foi um período, não foi muito tempo, porque nasceu dentro da igreja. Então, todas as experiências que teve foi com Deus, né? Mas chegou aquele período da adolescência que ele quis experimentar algumas coisas, né? Eu falo que o nosso erro foi ter deixado Samuel se alojar no time, né? Ele ficou alojado no comercial. Então, ficou muito longe da gente, ficou longe das coisas de Deus, né? E acabou que naquele período se desviando. Ele ficou um tempo que ele jogava bem, né? Jogava muito, né? Eu não entendo até hoje, mas ele desistiu. E ele não fala o porquê. Ele fala que simplesmente ele não quis mais. Jogava bem. Jogava eu lembro muito na bem. Época, quando todo mundo comentava, falava dele. Sim, teve proposta de ir pro Corinthians, teve proposta de ir pro Rio de Janeiro, sabe? E acabou que não deu certo. E hoje, legal é que eles estão aí, tão firme, né? A tua menina também tem ministério, é uma benção. E o Samuel, sim, sabe? Deus, o que eu pedi para Deus, Deus tem feito. Então, só tem que agradecer a Deus. Acho que não tem algo mais prazeroso num pai e a mãe. De ver o filho servindo a Deus, né? Com aquela sede. Ele teve um encontro com Deus realmente, porque filho de crente não nasce crente. Verdade. Você tem sonhos que pretende realizar? Tenho muitos. Narra pra nós aí. Um sonho que eu sempre tive e que Deus às vezes me cobra realmente é no ministério da palavra, né? Eu amo ministrar. Bom saber. É bom saber, né? Amo dar aula, né? No caso, eu já dou aula,
né, de teologia, para mim, é maravilhoso. Tem a questão também, hoje você trabalha em escola pública, né? Sim. Faz quantos anos você é professora? 17. 17 anos. 17 anos. Vamos pegar por esse lado aqui, depois você entra para essa questão da palavra e do teu sonho aí. Vou só voltar um pouquinho que eu acho que eu pulei. Como é que é ser professora? Essa questão hoje, nesse mundo de hoje, tão maluco. É difícil, mas é recompensador. É. Eu falo assim que é algo mágico. Qual que é a idade dos teus alunos? Eu gosto de trabalhar com alfabetização, né? Então, é entre 6 e 8 anos. Uma idade boa. Eu gosto mais do primeiro ano, na verdade, que é de 5 para 6, que eles estão ali fazendo, né? Que é a alfabetização. Então, eu amo trabalhar com essa turminha, porque você vê... Não que nas outras idades você não vê, você vê. Mas você vê a criança chegando ali, às vezes com garatuja, que é aqueles rabisquinhos que eles fazem. Chegar no final do ano, a criança está escrevendo uma frase... Nossa, na verdade, é mágico. Então, é a questão da mãe experimentando isso no filho, né? Porque tá começando tudo através de vocês ali, né? Vocês estão ensinando. Sim. A educação infantil, muitas crianças já vêm, bem dizer, sabendo o alfabeto, né? Mas tem crianças que não conseguem. Então, você vê a experiência da criança avançar, é mágico, é mágico. Aquilo dá uma alegria, uma compensação, fora o amor que você pega, né? E hoje tem os bebezão espiritual que você tá numa classe, né? Sim. De teologia, dando aí é o começo ali. É o começo também. De tudo. Como é que é essa parte também? Essa parte também é muito, muito boa, muito gostosa de ver, porque os olhos brilham, né, da pessoa descobrindo as coisas. E essa parte que eu trabalho, que é a geografia bíblica, é maravilhoso você conseguir entender o porquê do monte tal, o porquê do território tal. Então, para tudo tem um propósito de Deus ali, né? Então, é muito bom ver as pessoas conhecendo a Deus ali naquele pedaço, aquele período, né? Conhecendo mais. Já faz tempo, né, que você faz também. Faz. Desde quando? Já formou quantos alunos aí? Você tem ideia? Eu não lembro, não. Já faz quantos anos você... Faz tempo. Eu fui a primeira turma da pastora Janete a fazer a teologia com ela. Depois, daí, uns 3 anos depois, eu comecei a dar aula, que eu fiquei no lugar da Juliana Foz, que é a Ju que dava essa matéria. E eu amo. Eu amo ensinar, sabe? Para mim é a coisa... Tem a questão dos sonhos, a questão da palavra. Agora continua pra gente. Deus sempre falou muito comigo a respeito de que eu pertenço a essa área do ministério da palavra, sabe? E Deus costuma me dar umas palavras bem proféticas. Às vezes eu fico até assim, eita, tô ouvindo isso mesmo? Sou eu mesmo que falei isso? Eu sei que não é o Espírito Santo através da minha vida. Mas Deus me cobra isso. É bom saber. Porque eu acabei por causa de algumas decepções na minha vida, deixando de lado, né? Mas Deus está sempre me cobrando. Então, quarta-feira você já começa, na quarta profética. Né? Vou pensar. Eu tava brincando com ela, falei assim, quarta-feira você já vem trazer uma palavra aqui, né? Meu Deus, né? Ela falou, vamos devagar. Vamos devagar. Deus vai fazer, eu creio. Tem sonhos de viajar em lugares assim? Tenho sonho de conhecer Israel. Nossa, acho que é o desejo. Eu tenho uma experiência para falar de Israel. Eu era criança, devia ter uns 6 anos. E eu sonhava recorrente com esse sonho. Eu via Israel. Eu conseguia passar para o lado do muro onde Israel estava. E eu nunca tinha visto Israel na minha vida. Né? Porque naquela época as televisões não mostravam, né? E até nem conhecia. Até hoje, de repente, você tem que procurar muito bem para achar um vídeo que mostra tudo. Isso. Então, eu tinha sonhos assim, recorrente, com o mesmo sonho. Eu chegando em Israel. Hoje tá saindo uma turma em junho ou julho. E aí, vai para lá ou não? Não sei. Se Deus me abençoar com condições, eu gostaria de ir. Não, vai sim. Em nome de Jesus, você vai. Vai estar lá para... Meu sogro tá doido também para ir. Então, quando eu me converti, eu vi que Deus estava me chamando ali. Quando eu era criança, ainda naquele sonho. Que a primeira vez que eu vi Israel,
eu fiquei deslumbrada. Falei, Deus, o Senhor me mostrou tanto em sonho, sabe? Ai, que legal. Então, foi maravilhosa essa experiência também. Foi quando eu tive a certeza de que realmente Deus estava me chamando. Mas é um sonho de conhecer. Não, mas você vai. Tô profetizando a tua amém, vida. eu tomo posse. Em nome de Jesus. Jesus. E a gente vai junto, no meio do ano. Amém. No Vamos meio embora. Toma posse ou não? Tomo. Amém. Tá ligado, então, em nome de Jesus. Você crê num avivamento? Muito. Muito. Eu acho que nós temos vivido aí um começo. Eu te pergunto, que eu já teve pessoas que experimentaram, por exemplo, tempos muito prazerosos aqui na... Sim. Eu acho que eu converti, eu estava nessa pegada aí, né? Eu lembro que eu entrava, as pessoas caíam no chão. Na época não cabia todo mundo num culto só. Tinha que fazer vários cultos. Eu lembro que a gente ia ficar na porta esperando pro culto da noite, eu vinha no culto da noite, né? E a experiência que eu tinha, quando eu entrava, eu via as pessoas ali caídas no espírito, né? Sim. Tendo experiências com Deus. Às vezes não precisava nem pôr as mãos. Acontecia. Nós tivemos uma vez que nós fomos num... Não era retiro, acho que foi uma noite só que nós fomos. Foi lá na FEAPAM. Foi na época do Correndo Terra Nova veio. Eu lembro dele orando simplesmente. Sabe que foi caindo assim, parecendo? Sabe igual aqueles dadinhos que você vai... Dominó que vai caindo um atrás do outro? Não, e era aquelas manifestações, ó. Tinha a questão de ouvir, né? Sim. Eu também tive essa experiência de ouvir anjo, cair no Espírito, ser batizado no Espírito Santo ali, né? Sem ninguém tocar, era algo espontâneo. Tinha a questão dos dentes de ouro. Dos dentes de ouro, né? as mãos, né? Ficava os com pós um pozinho de ouro. Até o nosso pastor, né? Ele tem, acho que 2 ou 3 dentes de ouro aí, né? Então, isso me chamava muita atenção. Mas eu te perguntei... Porque tem pessoas assim que chegaram a falar, tipo, eu creio que o avivamento foi ali. Eu acho que não. Você crê que Deus tem algo maior? Maior. Muito maior. Aquilo ali foi fichinha do que Deus tem preparado. Vai ser algo assim tremendo. Eu creio dessa mesma forma também. Eu acho assim que, de repente, os tempos não vão ser nem muito bons né, para a igreja. Na questão de repente, da igreja ser perseguida ou algo do tipo, né? Eu acredito que nós somos a última geração. Eu também creio assim. Eu creio assim. Eu creio que os nossos filhos vão viver coisas maiores. Maiores, né? que nós, com certeza. Legal. Janaína, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Vim aqui contar das tuas experiências, né? Da tua vida. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, você puder virar para essa câmera e falar algo, deixar uma mensagem. De repente, até o do que a gente conversou mesmo. Sim, por eu ter vivido, né, uma vida sempre muito agitada nesse sentido, eu nunca perdi a minha fé, né? Eu sempre creio que Deus, de alguma forma, ele vai mover, né? Eu já cheguei a questionar Deus, por que eu não sou curada? O Senhor tem poder para me dar uma tireoide nova, né? Ele não me deu uma tireoide nova, mas ele me dá vigor, me dá força para levantar e viver cada dia, né? Então, Deus tem os motivos dele. Sim. Né? Então, eu falo para quem está ouvindo que você, estando com Deus, por mais situações difíceis que você atravessar, a paz dele excede todo entendimento. Né? A paz que ele traz, a segurança que ele traz. Né? E ele nunca vai nos frustrar. Né? Por mais que você esteja ali no meio do vale da sombra da morte, você não está entendendo o que Deus tem para você, mas no momento certo, ele faz. Né? E essa segurança que ele dá para a gente é inexplicável, eu não sei explicar. Né? Chora, mas no amanhecer vem alegria, sabe? É algo assim tremendo. Foi bom até eu relembrar algumas coisas, né? Para saber, lembrar o que Deus já fez na minha vida. Então, eu acredito que o que ele tem a fazer é maior. Amém. Né? Em nome de Jesus. Amém. Você falou na questão a gente, às vezes, não entender a questão da cura. A gente teve uma experiência essa última vez que a gente foi nessa escola de profetas lá com o Hernani Santos. E tinha um pastor lá que ele enxerga, eu acho que 5% de uma visão e a outra nada. Ele foi perdendo a visão, né? Só que um homem que, antes dele começar, ele leu um versículo, mandou quem estava enfermo ficar de pé. E ele fez uma oração e, assim, uma pancada, assim, várias pessoas foram curadas. E aí, no meio da mensagem, ele falou que perguntou várias vezes para Deus qual que era o motivo, né? Porque ele tem que chegar bem perto mesmo para poder enxergar alguma coisa, né? Porque é
E ele falou assim que ele não tem a resposta de Deus. Mas ele entende que, tipo, eu sei que Deus me usa, que Deus trabalha na minha vida, existe um propósito nisso tudo, né? Com certeza. E isso mexeu muito comigo, né? Então, às vezes, a gente não entende esse tipo de coisa, né? Mas tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito. Deus está agindo ali. Amém. No secreto. Mais uma vez, obrigado, viu, pela tua presença, você poder estar aqui. Em nome de Jesus, você vai estar pregando na quarta profética. Vamos ver. Pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram até agora. Antes de sair, deixa o seu like, isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. De repente você conhece pessoas que tiveram uma vida muito parecida com... Eu tenho, né? A vida muito parecida com a da Janaína, tudo que ela passou, as questões das religiões, do espiritismo, as experiências que ela teve. E esse podcast vai ser muito produtivo na vida e no testemunho, né? Você não testemunha na vida dessas pessoas. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.